Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Começando por exaltar os nossos grandes jogadores. Edenilson, Patrick, Saravia, Bosquilha, Tyson, Yuri Alberto, Rodrigo Dourado, Cuesta, Heitorzinho tá melhorando muito, Maurício, perdão, Johnny, todos esses. O Internacional é recheado de bons jogadores. É isso que eu falo, né? Uma das qualidades muito boas do nosso professor Aguirre é o gosto que ele tem por utilizar os jovens. Isso é algo que a gente sempre quis de volta, perdão, porque a gente sempre teve essa virtude de utilizar os nossos jovens e ao longo do tempo isso foi esquecido, porque em primeiro plano por causa do Vitório Pífero, que destruiu a base. Aí o Medeiros reconstruiu a base. E agora o Barcelos, ele tá dando continuidade e tá melhorando também, trazendo jogadores de fora do país, utilizando os nossos jogadores. Obviamente, eu não gostei do que ele fez com o Peglo e com o Léo Borges, porque o Peglo e o Léo Borges não tiveram chances contínuas dentro do time titular e podendo desenvolver com os titulares, porque o time titular do Internacional, com os nossos referentes, que são os nossos experientes, como o Edenilson, como o Patrick, como o Bosquilha, como o Saravia, como o Moledão e o Cuesta na zaga, como o Dourado, como o nosso 5, perdão, é algo que poderia ter sido utilizado mais, porque eu me lembro do argentino traidor, o argentino traidor, ele menosprezava a nossa base, ele não colocava a nossa base para jogar, ele chorava toda hora porque não tinha contratação, e a gente tem que lembrar, as contratações não vieram em decorrência do Corongo, não porque a antiga direção não queria trazer, porque o Internacional já tinha sequelas muito graves do que o Vitório Pífero havia feito com o clube. Aí o Eduardo Coudet, aquele enganador medíocre, ele ficou fazendo pressão porque o Internacional ele tinha dito em primeiro plano que ia trazer um determinado jogador, mas não deu para trazer, porque aconteceu uma pandemia grave que prejudicou muito o Internacional. E outra coisa, o Eduardo Coudet, ele menosprezava o elenco do Internacional, dizendo que era curto, que não é um elenco curto, é um elenco vasto, mas só que tu tem que saber utilizar os teus jogadores em determinadas posições, tu tem que saber administrar o teu elenco, saber rodar o teu elenco, perdão, e tu tem que gostar de utilizar, perdão, hoje tá difícil, você tem que gostar de utilizar os jovens, porque o Aguirre já chegou e já utilizou bastante os jovens. Hoje tá difícil. Mas o próprio Abelão, ele não tinha Saravia, o Abelão não tinha o Bosquilha, o Abelão não tinha o Tyson, o Abelão não tinha vários jogadores importantes. E o que fez o Abelão? Ele colocou o Yuri Alberto, 20 anos, como centroavante titular do Inter. Ele colocou o nosso menino Praxedes, que Deus o tenha e que ele consiga desenvolver bem a carreira dele. Ele não é da nossa base, mas é um jogador jovem que a gente pegou para terminar a lapidação. E desculpa. E também o Lucas Ribeiro, que tem 20 anos, que jogou bem com o Cuesta no Tanger dos Ovos. E também utilizou o Caio Vidal, nosso menino Caio Vidal, um jogador, um belo achado do Abelão. Mas a gente vê a qualidade do técnico, né? Porque o trabalho do Abel era muito bom.
Pena que destruíram o trabalho do Abel. Em primeiro plano, eu não condenei a contratação do Miguel Ángel Ramírez. Obviamente, eu queria que continuasse o Abelão, mas eu havia, naquele momento, entendido a contratação. Mas depois que estava se mostrando que não ia dar certo, já tinha que ter demitido há muito tempo o Ramírez. Demorou até demais. Mas a gente vê a qualidade dos técnicos quando os técnicos eles sabem utilizar aquilo que eles têm de bom no seu grupo, porque eu gosto dessa coisa do técnico inteligente, que ele utiliza os seus bons jogadores e utiliza seus bons jovens jogadores. Contratação pontual é sempre bom, mas a gente tem que valorizar os nossos jogadores, que eles são muito bons, e não ganhar títulos não te coloca como um time ruim. O Internacional é um time que está sempre competitivo, está sempre chegando. Vai chegar a nossa vez de ganhar, mas é importante tu tá sempre disputando e sempre sendo protagonista dentro do cenário do futebol, porque uma hora tu vai ganhar, e é importante estar sempre indo em competições internacionais para colocar a marca mais expressada no continente. É algo muito bom, e eu espero que a reformulação que muitos dizem que pode ser feita no Inter seja, como eu numero sempre, a reformulação inteligente. O que é a reformulação inteligente? Por exemplo, tu tem Daniel, Carlos Miguel e Vitor Hugo, que podem ser promovidos para serem os 3 goleiros principais do Internacional. Eu espero que a direção possa renovar com o Carlos Miguel. Desculpa, hoje tá difícil. E que coloque o Vitor Hugo e coloque o Daniel como os 3 goleiros principais do Inter, porque são da nossa base, são goleiros bons, e o Internacional tem uma boa formação com os jovens. Então, eu acho que esse é o caminho. E aí tu libera o Lomba e o Danilo Fernandes. Mas jogadores muito bons como o Edenilson, como o Bosquilha, como o Patrick, como o Caio Vidal, porque jogadores bons tu tem que manter. Tu só tem que vender jogadores quando tu não tem alternativa. Mas daí tu tem que estar já com em mente uma peça de muita qualidade que vai substituir aquele jogador que tu vai vender, que é importante para a equipe. Porque caso contrário, é um absurdo tu vender os teus bons jogadores. Todo aquele... Porque a gente tem na imprensa identificada e nessa imprensa ordinária tradicional, muitos que são detratores dos nossos bons jogadores. A gente não pode permitir isso, porque é algo normal ter... Não ir muito bem em determinados jogos. O jogador dá um pouco de... ele acaba não conseguindo desempenhar da melhor forma o seu jogo, mas a gente não pode deixar que esses falsos moralistas, esses hipócritas que ficam destruindo nossos jogadores, tenham a sua narrativa vingada, porque é mentirosa essa ideia de que a gente tem um grupo ruim, limitado, um grupo curto. A gente não tem grupo curto. A gente tem... muitos dizem da zaga. A zaga ela não foi muito bem potencializada e aproveitada. Mas a gente tem o Lucas Ribeiro, o Cuesta, o Zé Gabriel, o outro menino, o Pedro Henrique... O erro foi não ter trazido um jogador porque um Moledo se lesionou. Era algo
que deveria ter sido trazido um zagueiro. Já tá vindo o Bruno Mendes. Eu espero que venha outro zagueiro mais afirmado para fazer dupla com o Cuesta e que o contrato do Moledo tá acabando. Eu espero que a direção renove com o Moledão. O Moledo é um jogador maravilhoso, um grande zagueiro. O Moledo é um zagueiro incrível na bola aérea, baita de um jogador que... Desculpa. O Moledo é um grande zagueiro que é muito bom na bola aérea. E algo que está nos complicando muito ultimamente. Porque dentro de uma zaga tu tem que ter aquele que tem a capacidade técnica e aquele que é o físico, que é a imposição, que é que sempre tá... sempre... A gente sempre tem que ter o zagueiro de imposição e o zagueiro técnico. Eu espero que traga pelo menos mais um zagueiro, vai trazer um volante e acho que é mais ou menos isso. Mas eu gosto das contratações, eu gosto dos jogadores que a gente tem. Eu acho que a gente tem condições de evoluir muito, a gente tem condições de brigar por tudo, porque é o que eu falo, a gente não tem que ter medo de nenhum adversário, porque o Internacional é uma muito boa equipe e mesmo os adversários que têm mais dinheiro que a gente, que tem mais qualidade técnica, a gente tem condição de vencer, até porque quando a gente não tem tantos predicados de ser mais rico, de ter os melhores jogadores, a gente tem que se sobressair com muita intensidade, com muita força, com muita dedicação, sendo sempre agressivo e enfrentando qualquer adversário e se doando o máximo possível dentro da partida para que, através da força, da imposição e da intensidade, a gente possa sair com os melhores resultados. Valeu, torcida.